essa Cláudia e aquela outra Cláudia, com esses negócios de hotel. Eu, irmão, só Jesus na minha vida para dar graça. Mas tá bom. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer por esta oportunidade. Continua falando conosco, Senhor, derramando a tua graça, derramando a tua unção sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos, em o nome do teu Filho amado Jesus. Coloca, Senhor, todo impedimento por terra. Nós repreendemos todo empecilho, toda incredulidade, toda murmuração, em o nome do Senhor Jesus. Perdoa as minhas falhas, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, mas fala conosco, através da tua palavra. Amém, amém, amém. Podeis sentar. Lembrando a todos vocês que sábado nós temos Santa Ceia e também batismo. Sábado nós temos Santa Ceia e batismo também, não é isso, pastor Enildo? Batismo também, amém? Aquele pastor, aquele dirigente que tem um filho ou uma filha que vai ser batizado, tem a oportunidade, a liberdade para estar batizando o seu filho ou sua filha. Estamos recebendo hoje aqui também a nossa irmã, vindo lá de Brasília, a nossa irmã Merislan. Fica de pé, minha irmã. Gente bonita, a gente gosta de apresentar assim, de pé. Você pode aplaudir a Deus pela vida dela. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Seja bem-vinda. Amém? A personalidade humana, ela é complexa e única, moldada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Embora existam teorias e classificações para cada indivíduo, tem uma combinação singular de características que o torna especial. Podemos dizer, baseado na teoria de Hipócrates e de Galeno, que essa abordagem divide-se a personalidade em 4 tipos. Não é isso, doutora? Acho que a faculdade está fazendo bem, né? 4 tipos principais. Um deles, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E talvez você esteja se perguntando, pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor leu? Daqui a pouco a gente chega lá. O colérico é aquela pessoa que é um líder nato, determinado, explosivo, impaciente. Será que vocês conhecem alguém assim? Sanguíneo, comunicativo, extrovertido, emocional e impulsivo. Fleumático, calmo, pacificador, racional, evita conflitos. Melancólico, perfeccionista, sensível, analítico, introvertido. E talvez você ainda esteja se perguntando, pastor, o que tem a ver com o texto que nós lemos? Saulo
respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que é que nós encontramos aqui? Um homem que está determinado. O que é que nós encontramos aqui? Alguém que tem um propósito. É fácil se eu perguntar aos psicólogos que aqui congrega conosco, a doutora Silene, a doutora Nilda, cadê a Nilda? Ainda não vi ela hoje, está ali. Se nós olharmos para as características de Paulo, certamente falaríamos que ele era uma pessoa colérica, um líder nato, uma pessoa determinada, um explosivo. É fácil olhar para Paulo e encontrar essas características. Um líder nato e determinado. O colérico, ele tem uma mentalidade voltada para a ação e resultados. Ele chega ao sumo sacerdote e pede-lhes cartas para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulher, os conduzisse preso para Jerusalém. Então nós encontramos que essa característica em Paulo, uma pessoa que está voltada para a ação e resultado. Uma pessoa que está acostumada a assumir o controle das situações e de liderar projetos. Eu creio que Paulo chega diante do sumo sacerdote e diz: deixa que eu resolvo. Eles estão causando problema, eles estão trazendo problema, e dá esse projeto que eu assumo e vou adiante. Ele gosta o colérico, de assumir o controle das situações. E o interessante, que ele não se intimida por desafio. Ele não tem medo de enfrentar os desafios. O colérico é aquela pessoa que é determinada. Aquela pessoa que está decidida o que vai fazer. É aquela pessoa que sabe o que quer. Que sabe o que vai fazer. Esse é o colérico. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Quando falamos dessas personalidades e encontramos em Paulo a personalidade colérica, encontramos um líder nato, uma pessoa que sabe o que quer. Ele só não sabia o que era que Deus queria para ele. Aleluia. Me ajuda a pregar. Ele pensava que sabia o que queria. Ele só não sabia o que Deus queria para ele. Ei, me ajuda a pregar. Cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós, Deus fez com uma personalidade. Ele constituiu com uma personalidade. Não dá para correr. Quer você queira, quer você não queira. Nós vamos ver na Bíblia, lê para mim, pastor, Efésios capítulo 4, verso 11, se eu não estiver enganado. E Saulo... Não, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para... E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então o que é que nós vemos com isso? Que Deus vai constituindo, doutora Silene, doutora Nilda, que Deus vai constituindo cada um de nós com a sua personalidade para o seu propósito. Ei, me ajuda a pregar. Olha para alguém e fala assim: você não foi feito para atender os teus propósitos, mas para atender os propósitos que Deus quer para você. Aleluias, aleluias. Ele nos dá a personalidade, Ele nos dá a forma de cada um ser, mas Ele tem um propósito, Ele tem um projeto para a minha vida e para a tua vida. Paulo estava decidido, e Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes
carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Ei, nós aprendemos aqui que Deus não muda a personalidade daquele que Ele criou, mas Ele usa a personalidade a qual Ele mesmo nos deu para atingir o propósito que Ele quer para as nossas vidas. Eu vou repetir: Deus não transforma personalidades. Ele te gerou assim, Ele te fez assim. Um certo tempo, eu cheguei para Deus e você diferente. Fiquei revoltadinho, fiquei triste, fui para um monte, acho que eu já contei isso aqui. Cheguei e disse: eu vou mudar, eu vou ser diferente. Aí sabe o que acontece? Naquele dia eu fui para um monte revoltado, e eu estava passando uma crise financeira, e eu usava um perfume lá, dessas marcas populares, e eu quando coloquei o perfume, eu só usava ele, aquele Quasar, e eu só usava ele. Quando eu peguei, eu disse: tá tudo errado, não tinha que ser um Quasar, tinha que ser um Dolce & Gabbana. Eu revoltado, porque o colérico é assim, meio, quando ele fica meio revoltado, meio estressado da vida. E eu disse: eu vou mudar, eu vou ser diferente. E aí eu fui para um monte orar naquele dia, e disse: eu não vou orar não, hoje eu vou ficar sentado aqui. Fiquei vendo os aviões descendo e subindo, que é o Monte do Cocaia. Não sei se alguém aqui já foi naquele monte em São Paulo. É o Monte do Cocaia. E de repente eu estava sentado, pastor, e eu dizendo: eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou deixar de ser assim. E aí de repente passou um profeta por mim, voltou e disse: ei, quem você pensa que você é para dizer que vai mudar aquilo que Deus criou? Ei, quem você acha que você é? Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, Ele dizendo lá naquele momento, para te dizer que Ele te gerou assim. O teu DNA foi Ele que formou, Ele que te criou, Ele que te gerou. A palavra do Senhor vai dizer que Ele já pensava em mim, que Ele já me conhecia, que Ele já te conhecia antes de sermos gerados. Ei, você não é obra do acaso, você não é qualquer um. Ele nos gerou e Ele colocou as características. Ele disse: Jacques, a tua altura vai ser 1,66, o teu cabelo vai ser assim, os teus olhos vai ser assim. Ei, é como Ele te formou, é como Ele te gerou, porque Ele tem um propósito. Da forma que Ele te fez, a altura que você é a altura certa. Não tem nada de errado. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Olha para alguém e fala assim: não tem nada errado com você, não tem nada errado com a tua altura, não tem nada errado onde você nasceu. Foi Ele que te fez assim, Ele te gerou assim, Ele te criou assim para um propósito. E aí Deus usa o profeta para mim e diz: por que queres tu mudar aquilo que eu fiz? Pessoas que não se aceitam. Ei, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: fui eu que te fiz assim. Esse teu jeito, essa tua maneira, não importa se você é colérico, sanguíneo, fleumático, não importa o que você é, não importa se você é melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico, não importa o jeito que você é, um mais alegre, outro mais triste, um mais fechado, um mais explosivo, não importa. O que importa, pastor, é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele deu, Efésios 4:11, coloca aí para mim, por favor. Aleluia.
Ele mesmo. Ei, bate alguém, fala, foi Ele que te gerou assim, foi Ele que te fez assim. Ei, bate alguém e fala assim, desculpa aí, se você não vai com a minha cara, se você não gosta de mim, o problema é seu. Ele me gerou assim, Ele me fez dessa maneira, esse é o meu jeito, foi Ele que me fez, foi Ele que me criou. Se você não me aceita, o problema é de você, porque eu sou escolhido dele, eu sou escolhido dele. Deixa de ser bobo, pastor. Alguém acha que eu sou assado? Eu estou preocupado quem pensa que eu sou assado ou cozido. Eu sou da forma que Deus quer que eu seja. Oh, de camaradeirábia, de canderábia. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Deixa de querer ser igual aos outros, rapaz. Entenda que você tem uma personalidade que Deus te deu. Aí eu desci do monte, monchinho. Aí Deus falou, para tu saber que eu que falo contigo, tu pensa que eu não ouvi quando tu falasse, não é um quasar, é um Duticabana. Eu falei, eita Jesus. A benção aqui, depois ele mandou o Duticabana e nunca mais faltou. Hoje eu não uso mais Duticabana não, tá? Eu uso um outro aí. Qual, pastor? É mistério. Senão o povo vai murmurar. Mas o versículo 3 nos diz assim. Eu só fiz essa reflexão sobre Paulo para você ver e enxergar que Deus não muda Paulo. Deus não muda as características que ele deu para Paulo. Paulo continua com as características que Deus deu. O que Deus vai mudar é o propósito na vida de Paulo. Aleluia. O que Deus vai mudar são os objetivos na vida de Paulo. Versículo 3 vai nos dizer assim: e indo no caminho, aconteceu. Aconteceu. Ei, me ajuda a pregar. Bate alguém, fala, você pode até ir. Você pode até ir pelo caminho que talvez você acha que é o certo. Você pode até ir, escolher o caminho. Você pode, mas pode acontecer alguma coisa no caminho. E aconteceu. E aconteceu que chegando perto subitamente cercou de um resplendor de luz do aleluia. Olha para alguém e fala assim: você pode até ir, mas pode acontecer de você ficar cercado. Ei, você que acha que é dono do seu nariz, agora vai apertar. Ei, você que acha que é você o sabidão, eu tenho cartas, eu sou colérico, é do meu jeito, é assim, ninguém manda em mim, eu sou determinado, eu sou focado. Beleza, cuidado, porque quando você estiver indo para um propósito que você decidiu, você pode ser cercado. Ei, bate alguém.
Bate alguém e fala assim: e pode ser poderoso, pode ter carta, pode ter tudo. Quando Deus chega e cerca, irmão, quando Ele cerca, meu pastor, não adianta ter carta de sumo sacerdote, não adianta ser criado aos pés de Gamaliel, não adianta ser bilíngue, não adianta ter 2 metros de altura, não adianta falar todas as línguas, não adianta ser bonitão, não adianta. Quando Ele quer, Ele chega e cerca subitamente o cerco. Esplendor, o cercou, o cercou, o cercou, o cercou, o cercou, o cercou, o cercou. Ei, vai pra onde? Pergunta pra alguém. Vai pra onde? Vai pra onde com essa determinação toda? Vai pra onde com esse foco todo? Fazer o que você quer, o que você pensa. Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer: eu não te criei pra você atingir os teus propósitos, mas Deus nos criou para atingir o propósito dEle. É pra Ele, é pra Ele, é pra Ele, é pra Ele. Saulo era tão terrível que quando alguém ouvia falar de Saulo, tremia. O povo tremia na base, meu pastor. Mas o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra. Aí tem uns pregadores aí que diz que ele caiu do cavalo. Nunca encontrei esse cavalo aqui. Dá-se a entender isso, mas não está na Bíblia que foi isso. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Oh, decamarabana. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ei, olha que ele fala mais para Saulo: e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ei, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faças? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não é mais do teu jeito, não é mais para atingir os teus propósitos. Eu agora tenho um propósito, eu agora tenho algo para você. Ele sai de Jerusalém para Damasco com um propósito de prender, de matar, de levar preso. E agora ele vai. Aí Deus diz: agora tu saiu de Jerusalém sabendo o que ia acontecer. Bate alguém. Fala assim: agora quando se encontra com Jesus, não é mais do seu jeito, amigo. Olha que Jesus diz para ele. Olha que Jesus diz para ele: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém
fazer. Ei, aquele que era destinado, aquele que era determinado, com um propósito, porque o colega assim, ele quer saber já, o que é que eu vou fazer? Não, agora era Deus falando para ele, era Jesus falando para ele, agora você vai aprender a andar na minha dependência. A partir de agora é na minha dependência. Ei, me ajuda a pregar. Olha para alguém, bate em alguém e fala assim: a partir de agora é na dependência dele, é da forma que ele quer, é ele agora que vai determinar. Ele diz agora: levanta, vai para a cidade, fica lá, que lá eu vou falar agora. Agora você não é mais guiado, mas só consegue viver isso quem tem de fato um encontro com Jesus. Porque aqueles que dizem: não, eu não vou aceitar isso, não é do meu jeito, então é porque não teve encontro. Porque aqueles que têm um encontro, Josiélio, ele se levanta e diz: eu não sei agora qual é o projeto, eu não sei qual é o propósito, mas ele diz que é para levantar, entrar na cidade e esperar o que ele vai determinar. Ei, me ajuda a pregar. Olha para alguém e fala assim: espera ele determinar da tua vida, rapaz. Deixa ele te orientar. Você quer todo precipitado, querendo fazer um monte de projeto. Ei, o projeto não é teu, o projeto é dele. Bate alguém e fala assim: para, o projeto não é seu, não é da maneira que você acha que tem que ser. É ele que agora vai determinar. Vai para a cidade, entra lá e fica esperando o que ele vai te direcionar. O que eu tanto esperava aconteceu. O anjo veio ao meu encontro e me atendeu, vou levando meu milagre aconteceu. Aleluia. Levanta-te e entra na cidade e vai lá, que será dito o que te convém fazer. Paulo agora se levanta. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E abrindo os olhos não via ninguém. E guiado pela mão os conduziram a Damasco. Quem guiava agora está sendo guiado. Quem achava que era o bambambam, agora está. Me leva. Todo esse processo era para que Paulo entendesse. Deus não ia mudar a personalidade de Paulo, doutora. Não. Deus não vai mudar a tua personalidade que Ele criou. Mas Ele vai te lapidar para te moldar a você atender o propósito que Ele quer. Não adianta. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Ler aqui é fácil, irmão, mas imagina para Saulo. Pessoa decidida, uma pessoa que é líder, agora está sendo levado. Uma pessoa que é focada, uma pessoa que trabalha em cima de metas, de resultados, agora está sentado, sem nem enxergar. Sabe? Fala para mim, doutora Nilda, fala para mim, doutora Silene, o fleumático passar por isso, e acaba com ele. A ansiedade vai consumindo. Era Deus moldando a Saulo. Era Deus
moldando, dizendo: Saulo, você precisa se encaixar no que eu quero. O Criador sou eu, e você é a criatura, você não é o Criador. Porque tem horas que a gente acha que nós somos o Criador. Tem hora que nós pensamos que é do nosso jeito. Um dia a dona Elinho falou para mim assim: papai, ele era criança. Papai, por que todas as vezes que o senhor prega, o senhor fala os seus testemunhos? Eu falei para o filho: porque o verdadeiro pregador prega o que vive e vive o que prega. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. No dia que eu achei que era o bambamã, que eu tinha o controle, eu fui parar lá na UTI. E Deus me perguntando: vai para onde, Saulo? Ei, pergunta para você, vira para alguém e fala assim: vai para onde? Vai para onde? Bate nela, bate nele. Vai para onde? Já determinou, já está determinado. Porque Saulo saiu de Jerusalém determinado: eu vou trazer preso. Ei, me ajuda a pregar. Quem volta preso não são os cristãos. Quem volta preso não são os cristãos. Quem volta para Jerusalém preso agora é Paulo. Ele diz: agora eu sou escravo. Paulo agora diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: eu sei que eu tenho essa minha maneira, mas a partir de agora o que vai prevalecer na minha vida não é a minha personalidade, mas é a personalidade de Cristo. Porque aqueles que têm um encontro verdadeiramente com Cristo, ele não deixa de ser sanguíneo, colérico, mas agora ele se amolda à vontade de Deus. Ele entende que o Deus o fez para um propósito. Ele começa agora a mudar a sua personalidade para atingir o propósito que Deus tem para ele. Ei, entenda que Deus te criou para um propósito. Curve a sua cabeça. Pai, aqueles que têm verdadeiramente um encontro contigo, Senhor, eles passam a viver agora não em função de um propósito pessoal, porque o que Paulo tinha era um propósito pessoal. Mas quando ele tem um encontro contigo, Senhor, ele passa agora a ter um propósito teu. Ele agora não é mais dirigido pelos seus propósitos. Ele não é agora dirigido mais pelo seu querer, pela sua vontade. Ele agora se rende ao teu propósito, a tua vontade, o teu querer. Que os teus filhos que estão aqui neste culto, nesta noite, venham entender, Senhor, que tu quer em nossas vidas é que nos rendemos ao teu propósito, é que nos rendemos à tua vontade, é que vamos usar aquilo que tu nos deu, a personalidade que tu nos deu, a forma que tu nos gerou, para que possamos ser bênção e alcançar outras vidas. Isso é evangelho, Senhor. Isso é reino, Senhor. Isso é ser crente, Senhor. Não é viver, Senhor, em função dos nossos propósitos. Não é viver em função do nosso querer, da nossa vontade, daquilo que nós achamos. Mas é viver, Senhor, agora direcionados por Ti. Agora é vivermos, Senhor, sendo levado, direcionado para fazermos a Tua vontade, para chegarmos, Senhor, naquilo que Tu queres para nós. Faz-nos entender, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, que Tu não quer, Senhor, pessoas robotizadas. Porque quando Tu nos criaste com as personalidades distintas, é porque Tu tem um propósito para cada um de nós. Oh, Senhor, faz-nos entender nosso chamado.
Faz-nos entender, Senhor, o que Tu tem para a minha vida. Que eles possam entender o que Tu tem para a vida de cada um deles. Que cada um vai ser usado com um propósito específico. Ó Deus, é isso que eu te peço nesta noite. Dá-nos, Senhor. Faz-nos entender. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Aleluias. 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 Não queira ser igual a ninguém. Paulo não manda as pessoas ser igual a ele. Ele diz: me imitai. É diferente. Ponhochu, eu li o livro A Quarta Geração. É um livro bem antigo. Eu creio que os mais antigos aqui já leram esse livro. Ponhochu orava e dizia: eu quero ser um Billy Graham. E Deus disse: ei, meu filho, eu não quero Billy Graham. Aqui na Ásia eu quero Ponhochu. Ei, bate alguém. Ei, ó, bate alguém e fala assim: lá na tua empresa o Senhor quer você. Lá na tua casa o Senhor quer você. Lá na tua escola o Senhor quer você. Lá no teu trabalho o Senhor quer você. Ele não quer outra pessoa. Ele quer você. Ele te gerou para um propósito. Seja quem Ele te fez para ser. Para de se menosprezar. Bate alguém e fala assim: se valoriza. Você não é qualquer um. Vamos ver. Deus fala: vai lá para a cidade. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Ei, olha a diferença. Quando ele está em Jerusalém, ele fala: eu vou. Mas quem vive na dependência de Deus ora. Não, vou repetir. Quem vive na direção de Deus, ele não sai, ele vai orar. É para ir para onde? Não sei. Mas está fazendo o quê? Estou orando. Estou orando. Como é que vai ser? Eu não sei, mas eu estou orando. Que dia vai chegar? Não sei, mas eu estou orando. É ir para onde? Não sei, mas eu estou orando. Quando a resposta não vem, eu vou orar. Ei, enquanto não vem a resposta, enquanto Deus não te direcionar, faz o quê? Orar, 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 orar. Ei! Oh, decamar, decandaré. Vamos orar. Bate alguém. Irmão Silva, quer café? Eu vou perguntar: quer orar? Ei, se você não está entendendo o processo que você está vivendo, não murmura, ora. Se você ainda não consegue enxergar o que Deus tem para você, fazer o quê? Ora. Paulo não estava enxergando, mas estava orando. Talvez você não esteja entendendo o processo que você está passando, mas ora, 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 ora. Paulo não sabia, mas Deus estava falando com alguém a respeito dele. Paulo estava fazendo o quê? Orando. Oh, tenta puxar aí na internet, eu não sei se vocês conseguem prestar atenção. Tem um hino que fala assim: ensina-me a orar, Senhor. Acho que é de Miriam Calado, Miriam dos Passos, alguma Miriam aí. Ensina-me a orar, Senhor. Não. A pastora foi dar um atendimento. Ensina-me a orar. Ei, o que está faltando muitas vezes não é determinação. Tem muita gente determinada, tem muita gente focada. O que está faltando é oração.
Quando você não está entendendo, fica me reclamando, murmurando. Vai orar. Olha para alguém e fala assim: vai orar. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Paulo não estava entendendo o processo, mas estava orando. Paulo não sabia o que Deus estava fazendo, mas Paulo estava orando. Ei, para de querer saber de tudo. Só segue a orientação que Deus te deu. Vai lá para a cidade. Fica lá, que eu vou te falar o que tem que fazer. Mas depois que você tem um encontro com Jesus, você deixa a ansiedade de lado e vai orar. Vai orar. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Não era esse. É de Miriam calado, me ensina a orar, Senhor. Na dor, não sei se é. Vê aí para mim. É isso aí. Me dá o microfone aqui. Obreiro, põe assim, irmão. Traduz o pastor. Miriam Pereira. Desejo de orar. Eu sou crente antigo, irmão. Dá-me desejo de orar, Senhor. Dá-me desejo de orar, meu Deus, para que eu possa sentir-te em meu viver. Dá-me desejo de orar, Senhor. Dá-me desejo de orar, meu Deus, para que eu possa sentir-te em meu viver. Dá-me desejo de orar, Senhor. Para de pedir casa. Dá-me desejo. Para de pedir carro, promoção. Pede para ele o desejo de orar. Para que eu possa amar e perdoar. Pela oração, o crente suporta a dor. Olha como Paulo suportou. Pela oração, o crente aprende a ter amor. Pela oração, Ana um filho concebeu. E Daniel da cova vivo saiu. Pela oração, o trono de Deus se move. Enfermidade, todo mal do crente foge. Pela oração, o crente aprende a ser fiel. Orando eu quero estar
Aleluias. 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 Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ei, para de ficar correndo atrás de profeta para saber o que vai acontecer amanhã. Para de ficar atrás de revelamento aí. Quer saber o que vai acontecer com você amanhã? Vai para oração. Quer saber como vai ser o teu futuro? Vai para oração. Vivemos uma geração. Vivemos uma geração. Vivemos uma geração. Vivemos uma geração. Vivemos uma geração de pessoas correndo atrás de profecia, de profetada, para saber como vai ser o casamento, para saber como que vai ser a vida financeira. Quer saber? Vai orar. Pois eis que ele está orando, e em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia, aleluia. Ei, bate alguém. Bate alguém. Para de ficar correndo atrás desses profetas de Araque. Para ficar correndo atrás de revelamento. Quer saber o que vai acontecer na tua casa? Vai orar. Quer saber o que vai acontecer na tua família? Vai orar. Quer saber? Vai orar. O céu vai mover. Entraram no culto agora. Se eu orar, Deus vai responder. Que resposta? Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Se eu orar, o céu vai morrer. Oh, Deus, Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Ei, bate alguém. Fala, para de correr atrás de profeta de revelamento. Tem igreja por aí, irmão, que não tem uma palavra, só revelamento, só revelamento. Pessoas frustradas, pessoas decepcionadas. Sabe por quê? Porque não tem oração. Porque quando tem oração, Deus revela. Quando tem oração, Deus revela. Quando tem oração, Deus revela. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele não faz nada sem revelar os seus escolhidos. Para de ser mendigo de profeta, rapaz. Bate alguém e fala assim: se você quiser ficar aqui, aqui é palavra. A revelação aqui, ó, é Bíblia. Aqui nós não vamos inchar. Nós não somos igreja de evento. Nós somos igreja de avivamento. Avivamento é transformação. Avivamento transforma a vida. Avivamento muda de rota. Isso aqui não é palco. Isso aqui é púlpito.
pessoas que só vão para a igreja atraídos por artistas. Olha para alguém e fala assim: se você quiser vir a semana que vem, não vai ter uma atração, mas vai ter um homem cheio de Deus, de autoridade. Ele é colérico, mas é moldado para fazer a vontade do Pai. Vai dar para terminar a mensagem. Aleluia. Aleluia. Ei. Aí Deus fala para Ananias e fala assim: eu já revelei para ele, Ananias, porque quem ora tem revelação do céu. Aleluia. E respondeu Ananias: Senhor, deixa eu dizer um negócio para tu, Senhor. Muito se ouviu acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ó, Ananias querendo ensinar para Deus. Eu gosto de Bíblia, tal. Tem hora que a gente quer ensinar para Deus, Isaac. Tem hora que a gente quer ensinar para Deus, Genilson. Wellington, tem hora que a gente quer ensinar para Deus. Ó, Deus, tu está sabendo do que tu está falando, Deus? Isso é o Satanás, Jesus. Isso é uma peste. Aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome, Deus. E disse, porém, o Senhor: vai, porque esse para mim é um vaso. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ei, bate alguém e fala assim: não é o que falam de você, mas é o que ele fala de você. Ei, eu vou repetir. Ananias está dizendo: isso não presta, isso não vale nada, não sabe nem falar, não tem nem altura, é feinho, é gordinho, é baixinho. Aí Deus está dizendo: é escolhido, é escolhido, é escolhida. Ei, olha para alguém e fala assim: desculpa, não vai com a minha cara, não gosta de mim, problema é seu, eu sou escolhido. Ei, cadê os escolhidos aqui? Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Onde é que estão? Cadê os escolhidos? Ora, bacandarabanaya. Bate alguém e fala assim: e aguenta aí. Bate alguém e fala assim: aguenta aí. Se prepara, porque agora eu sou escolhido e agora eu vou ser cheio. Agora eu vou ser cheio. Oh, decandarabanaias. Oh, decandarabanaias. Porque esse para mim um vaso é escolhido para levar o meu nome diante do gentil. Ei, ó, Deus mudando o propósito, mas a personalidade é a mesma. Deus não mudou, Paulo. Olha o que Deus está dizendo: para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis. Não dá para chegar diante do rei, coitadinho, não dá não. Dá não, Isaac. Acaba ter que chegar meio atrevido, metendo o dedo mesmo na cara do rei. Um dia o camarada me chamou, um empresário rico, poderoso, e disse: pastor, o senhor ora? Eu falei: não vou orar não. Vou orar não. Ele disse: por que o senhor não vai orar? Eu falei: você ama mais seus cavalos do que a Deus. Tem que ser colérico, tem que botar o dedo na cara deles. Um dia o político me chamou e falou assim: o que você tem eu não quero, e o que você quer eu não tenho. Não me interessa. Tem que ser colérico, tem que ter coragem.
aos reis e os filhos de Israel. Paulo não tem problema. Ele vai nos gentios, ele vai nos reis e ele vai nos filhos de Israel. Não tem problema. Pensa no povo metido, eram os filhos de Israel. Você achava o bambambam. Aí Deus falou, deixa eu levantar um. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornasse a ver e seja cheio. E seja cheio. Ei, levanta a mão para receber. E seja cheio. E seja cheio. Mas cheio de quê? Do Espírito Santo. Seja cheio. Cheio de quê? Do Espírito Santo. Ele vai dizer: não vos enchei-vos do vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito. Ei, eu disse para você que Deus não muda a personalidade de Paulo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus muda o propósito de Paulo. Agora a tua personalidade não é para atender o que você quer, é para atender o que eu quero, assim diz o Senhor. Versículo 18. E logo caíram dos olhos como uma das escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Essa é outra discussão teológica. Ser cheio do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo. Mas qualquer dia a gente faz uma aula dessa. Deixar para os teólogos. Está ali o Genilson, está ali o Isaac, está ali o Hélito, o pastor Enildo, os teólogos. Eu não sou teólogo, né? Aleluia. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, agora comeu. Agora entendeu o propósito, agora entendeu a visão, agora entendeu o que Deus quer, aí vai comer. Isso é coisa de crente, irmão. Aleluia. Coloca o versículo 28 e 29 para você ver que Deus não muda a personalidade. Deus muda caráter. Transforma caráter. Quem roubava não rouba mais. É caráter, não é personalidade. Quem mentia não mente mais. É caráter, não é personalidade. Deus transforma caráter, personalidade não. O problema é que as pessoas querem mudar as pessoas. Esse negócio do pastor fazer psicologia já está dando o que falar, né, doutora? Oh, Deus. Vamos ver se Deus mudou a personalidade de Paulo. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente. É o colérico, ele é ousado. Ele não tem tamanho, mas é ousado. E falava ousadamente no nome de Jesus. E falava e
contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Mas o colérico, ele não para não, ele não tem medo não, ele é determinado. Ele vai. Ele continua sendo colérico, mas agora usando a personalidade que Deus deu para ele, para o evangelho, enfrentando perseguições sem desistir. Ele chega lá em Atos capítulo 19 e chama os anciões de Filipe e diz: vem cá. O colérico chama a responsabilidade para si: vem cá, vem. Vocês sabem como eu tenho me portado aqui, pregando para grego, pregando para judeu, perseguições, mas isso não me para. Ei, não vai te parar. O que Deus te fez, você vai continuar. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando. Senhor, que possamos compreender que fomos feitos pelas tuas mãos, fomos criados por ti para atender um propósito, um chamado teu. Que a forma que tu nos fez, o nosso DNA é para atender um propósito teu, para sermos bênção, para levarmos a tua palavra, para sermos, Senhor, referência no teu evangelho, para que venha brilhar em nós não a nossa personalidade, mas a tua presença. A tua presença. Porque quando Paulo disse